Você conhece a história de John Haig? O serial killer que matava suas vítimas, bebia o sangue delas e depois a dissolvia em uma banheira? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Imagine o pior dos assassinos. Bom, eu posso te garantir que os feitos de John podem ser bem piores do que você imaginou. Precisamos começar a história desse serial killer começando do início de sua vida. John cresceu em Stanford, uma cidade localizada ao norte de Londres. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1909. Seus pais, John Robert e Emily, eram membros de uma seita protestante super conservadora. Eram pais severos, seguiam as rígidas regras da religião. John era obrigado a viver entre uma parede de 3 metros que seu pai havia construído em volta de seu jardim. Tudo isso para trancar e privar John do mundo exterior. Suas noites, quando ainda era criança, eram cheias de pesadelos religiosos. A única coisa que ele podia fazer em seu tempo livre era aprender a tocar piano, e ainda assim dentro de casa. Ao que parece, o seu dom em tocar piano lhe permitiu ganhar 2 bolsas de estudos. Uma foi em uma escola local e a outra bolsa foi em uma catedral, lugar em que John se tornou um menino de coro. Muitos acharam que seu futuro seria como músico ou pianista. Porém, quando ele terminou seus estudos, se tornou aprendiz em uma firma de engenheiros motores, mas não permaneceu no ramo por muito tempo. Depois de um ano, John deixou o emprego e arranjou outro em seguros e publicidades. Lá, ele começou a demonstrar ter desvio de caráter. Ele foi despedido depois de ter sido suspeito de roubar uma caixa registradora. Depois disso, John começou a praticar furtos e fraudes, e isso fez com que ele fosse preso algumas vezes. John se casou em 1934 com uma jovem chamada Betty, que na época tinha apenas 23 anos de idade. Betty logo engravidou e a relação do casal passou a ser bem turbulenta. John foi preso no mesmo ano e Betty deu à luz a um bebê quando ele ainda estava na prisão. A jovem estava infeliz e por isso deu o bebê para adoção e largou John. Como seus pais eram extremamente conservadores, ao ficarem sabendo da situação de John, baniram ele dando a entender que ele estava sozinho. Ele não ficou preso por muito tempo e em 1936 mudou-se para Londres. Lá, ele se tornou motorista de um homem bem rico chamado William McSwan. William era dono de sala de jogos. John tinha conhecimento em mecânica e por isso, sempre que algumas das máquinas apresentavam problemas, John era capaz de resolver. John foi preso novamente por fraude e recebeu uma sentença de 4 anos de prisão. Ele foi solto em 1940, porém não aprendeu nada como lição quando estava na prisão. Ele continuou a cometer crimes fraudulentos e acabou sendo preso outras vezes. Na prisão, John começou a abrir sua mente. Ele passou a mexer com ácidos. Certa vez, John fez um experimento com um rato usando ácido sulfúrico. John notou que o corpo do animal se dissolvia com a química e depois de vários experimentos, descobriu que o ácido levava apenas 30 minutos para dissolver um cadáver. E logo imaginou que aquela seria uma boa maneira para se livrar de um corpo. Mesmo depois de grande, John ainda tinha os mesmos pesadelos que tinha quando era criança. Em um de seus sonhos, um homem o obrigava a beber sangue derramado de uma floresta de crucifixo. John ainda estava preso quando teve esse pesadelo horripilante. Poucas semanas após sua saída da prisão, John acabou sofrendo um acidente de carro e acabou ferindo sua boca. Naquele momento, ele sentiu o gosto de sangue humano pela primeira vez e, ao que parece, John se sentiu atraído pelo gosto. Foi a partir daquele momento que sua vontade de beber sangue humano começou. John seguiu sua vida, porém o desejo de sangue não saía de sua mente. Em 1943, ele tornou-se um contabilista em uma firma de engenharia. Certo dia, John se esbarrou com William, seu antigo patrão. William estava em um bar na companhia de seus pais. Lá, o ex-patrão contou a John que havia feito um bom negócio
e que as coisas em relação a finanças estavam boas. No dia 6 de setembro, John fez um convite a William o chamando para ir em sua casa. O ex-patrão aceitou o convite. Chegando lá, John o acertou na cabeça e William caiu no chão já sem vida. Após isso, o assassino cortou a garganta da vítima, recolheu o sangue em uma caneca e bebeu. Em seguida, colocou o corpo em um barril e despejou o ácido sulfúrico. No dia seguinte, os restos mortais de William, que haviam se transformado em uma goma gordurosa, foram despejados num ralo público. Na época, estava chegando no fim da Segunda Guerra Mundial, e John usou a guerra como desculpa para o desaparecimento de William. Ele disse aos pais de William que o filho tinha fugido para evitar ser chamado pelo serviço militar. Os pais até acreditaram nisso de início, mas aquela desculpa ficou engasgada na garganta deles. A guerra havia finalmente chegado ao fim, e os pais tornaram a ficar curiosos sobre o desaparecimento do filho. Isso porque não havia mais motivo para ele se esconder, já que a guerra já havia terminado. Foi aí que John viu que teria que dar um fim nos pais curiosos de William. No dia 2 de julho de 1945, John atraiu o casal McSwan e fez o mesmo ritual que havia feito com o filho deles. John então se apossou dos bens de valores da família McSwan, roubou os cheques de pensão e vendeu suas propriedades. Contudo, ele conseguiu lucrar cerca de 8.000 euros. Além de toda a barbaridade cometida contra suas vítimas, o psicopata as roubava. Com o dinheiro, ele equipava sua oficina de horrores e apostava em jogos. John se tornou um jogador descontrolado e estava ficando sem dinheiro. Então, ele começou a procurar novas vítimas ricas para matar e se apossar do dinheiro. Ele conheceu um casal. Esses eram o Dr. Anderson e sua esposa Rose. Após vigiá-los, John descobriu que o casal estava vendendo uma casa. Aquela era a ocasião perfeita para John conseguir o que desejava. Dessa vez, matou suas vítimas com um tiro na cabeça. Após isso, colocou os corpos em barris com ácido. Feito isto, o assassino forjou uma carta, dando ao entender que o casal havia escrito antes de se suicidarem. John vendeu todos os bens do casal por 8.000 euros e adotou o cachorro deles. A última vítima de John foi uma viúva de 69 anos de idade chamada Olive. Ela era uma mulher rica e aproveitava sua velhice em paz. O assassino atraiu a idosa se passando por um engenheiro. Ele a levou até seu estudo de horror. Lá, ele deu um tiro na mulher e a banhou com o ácido. A mulher estava bem vestida, usando um casaco de pele de cordeiro persa. John tirou do corpo dela tudo de valor antes de colocá-la na banheira. Uma amiga de Olive, que passava bastante tempo com ela, reportou o seu desaparecimento. A polícia já tinha um pé atrás com o assassino devido a todas as vezes que ele havia sido preso. Pouco tempo após o sumiço da viúva, a polícia começou a investigar. Tudo levava a John e, consequentemente, ele foi ligado aos demais crimes. Os investigadores descobriram seu diário e seu porão macabro, onde foram encontrados 12 quilos de gordura humana. Além disso, foi encontrado também cálculos biliares, fragmentos de ossos e dentaduras. O assassino ainda confessou ter matado mais 3 pessoas que não foram identificadas. John foi acusado de homicídio no tribunal e, em sua defesa, o assassino declarou insanidade. Ele contou com detalhes os sonhos bizarros que tinha, porém não adiantou de nada, e o juiz o sentenciou à morte. John foi levado para a forca e enforcado no dia 10 de agosto de 1949. Esse caso foi realmente assustador. Será que John ficou com algum transtorno devido à sua infância? Ou isso foi apenas uma desculpa do assassino para aliviar sua barra no tribunal? Bom, uma coisa é certa: a ganância fez ele cometer atrocidades e destruir muitas famílias. Conte para mim nos comentários sua opinião sobre o vídeo. Vale lembrar que todas as informações ditas por mim a respeito do caso foram recolhidas de site de notícias. Deixe também sugestões de casos parecidos que eu trarei aqui para vocês. E ficarei muito grata se você deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.